Olá, você que está nos acompanhando, eu sou a Aline Kerber e nós estamos no Quebrando Paradigmas. Hoje, então, nós trouxemos o representante da área da saúde na educação física para fechar essa nossa temporada sobre a área da saúde. Eu, particularmente, escolhi com todo carinho, porque eu também venho da área da educação física, né? Então, fez muito sentido. Temos aqui o Matheus Araújo, ele é formado em educação física, tem especializações em educação física escolar, gestão cultural e um MBA em gestão de pessoas e liderança. Depois ele fala um pouquinho pra gente sobre isso. E uma caminhada de 10 anos de SESC, né, Matheus? Então ele tá super por dentro das questões voltadas à atividade física, a lazer e tudo que compete a isto, né, Matheus? E nós vínhamos falando antes de começar, então, sobre a importância das crianças terem uma vivência saudável, bacana, com o esporte, com o lazer, com o brincar, né? Especialmente a gente fala sempre da infância e como a gente percebe, né, um reflexo desses 2 anos, principalmente o pessoal do centro, que as crianças não tiveram um espaço para realizar essas atividades físicas, né? Não tiveram outras crianças também para fazer essa troca e como isso impacta e qual é a importância real mesmo, né, dessa atividade física na infância e do espaço escolar para proporcionar isso. Fala um pouquinho para nós, Matheus. Legal. Primeiro, agradecer pelo convite e te parabenizar, Aline, pelo trabalho, assim, por essa iniciativa de estar trazendo e buscar esse tema para conversar. E eu me identifico porque já é de uma forma descolada, assim, sabe? Sem, tem a formalidade da cientificidade da ciência, da academia, enfim, mas também é para qualquer um, de qualquer forma, abordar. E também me identifico por isso, porque eu até brincava antes de conversar contigo, assim, eu sou da educação física, mas eu sou daquela educação física descolada, entendeu? Eu acho que tem que fazer dando risada, eu acho que tem que suar se divertindo, eu gosto de sujar o joelho, eu gosto de suar bastante, de rolar no chão, é esse tipo de educação física, né? Tem sim as nuances da fisiologia, da cinesiologia, essa parte, mas tem que fazer com prazer, né? Para se sentir bem com o que está fazendo, né? Acima de qualquer coisa, para levar isso para a vida, né? Com certeza, porque quando se faz com prazer, a gente carrega, né? Sim, sem dúvida, né? E aí, nesse aspecto também, falando um pouco da minha experiência, assim, eu não tenho vivência no ensino formal, na educação formal, que seja de escola, enfim, mas eu tenho já alguns anos, assim, um pouquinho de experiência, não só com o SESC, que tem uma cara diferente de estar fazendo esporte, lazer, educação, enfim, como também até anterior a isso, eu trabalhei, mesmo antes de me formar, em várias ONGs. Sempre trabalhei em terceiro setor. Eu trabalhei 8 anos em São Leopoldo, em um ponto de cultura, com projetos de esporte, lazer e cultura, e ONGs lá na região, enfim. E aí, não só convencendo que a educação física, o lazer é legal, mas também ao mesmo tempo de propondo ações para, de fato, chegar nisso, para mostrar que é legal, né? E aí, então, seria uma ação complementar ao que é formal à escola, mas é muito bacana porque a gente tem um pouco mais de liberdade de proposição, né? E aí a gente propõe, faz ações, projetos, a gente erra bastante, muito, e errando nas proposições a gente acerta e constrói, né? Faz parte. Sim. Faz parte, o erro e o acerto faz parte de tudo. E essas construções são as mais ricas. Quando a gente vem errando, acertando, tropeçando, essa construção ela é muito rica. Sim, com certeza. E aí nesse aspecto, especificamente para a gurizada, nesse recorte aí, tem assim uma abordagem que é tanto de como eu trabalho, de como até eu tenho como valor, eu acho que é importante, né? De usar assim o esporte e o lazer, né? Primeiro para contextualizar, a gente está falando de esporte. Esportes são assim as atividades, o entendimento de esporte, as atividades, enfim, que tem regramento, que tem referência, que a gente conhece. Por exemplo, futebol, vôlei, basquete, tem regras, né?
A regra é 2 ou mais pessoas chutando para acertar a bola no gol. Esse é o futebol. 2 ou mais pessoas quicando uma bola, jogando dentro de uma cesta para fazer ponto. Isso é o basquete. E o lazer, a vivência, como o nome já diz, né, de qualquer atividade que envolva movimento, mas tenha de cunho recreativo. Por exemplo, brincar de pegar. Por exemplo, andar de bicicleta na frente da casa. Por exemplo, subir numa árvore. Por exemplo, fazer uma trilha. Sei lá, por exemplo, dar uma cambalhota. Por exemplo, fazer uma casinha com cobertor e 2 cadeiras e a partir disso construir. Então, a gente tem, e é valor a mim, assim, usar a educação física, que daí sim é a ciência, pelo esporte e não para o esporte, porque esse trocadilho é bem significativo, porque o esporte e o lazer são instrumentos para a educação física, principalmente nessa idade, assim, né? E não o foco. É muito mais interessante o menino, para mim, praticar futebol do que saber chutar bem a bola. E tem uma diferença, ele pode chutar a bola do ponto de vista ergonômico, técnico, errado, não tem problema. Com o tempo ele vai aprender, quando aumentar a idade ele vai especializar. Vou precisar cortar. Pessoal, vou precisar cortar, secou a garganta. Hã? Depois ter dito. Coçou, eu tentei segurar e disse, não vai rolar. Ó, chegou a dar lágrima. Só segue daí, depois eu bato atenção. A gente ficou falando. Assim, tu vai me cortando, hein? Eu falo demais. Essa semana eu falei horrores, ontem eu tinha uma palestra. Mas também, então, né? As cordas vocais estão aqui. A umidade, eu também, tô fanho. Essa semana tá horrível. A Marjorie tem asma, voltou a usar bombinha agora. Putz, lá em casa ninguém tem, graças a Deus. Mais judia esse Sim. Tá, Matheus, cortei, continua que depois o pessoal faz a mágica. Então, nessa ideia de usar a educação pelo esporte e não para o esporte na educação física, né? A criança quicar a bola e acertar a bola perto do aro vai ser muito mais significativo nessa primeira infância, nesse recorte aí de, sei lá, 5, 6 anos até 10, do que dominar a técnica, entendeu? E essa é uma perspectiva. Vai brincar jogando basquete, por exemplo. E outra situação também é usar a brincadeira dentro do esporte, dentro do basquete, enfim, né? A gente tem essa cultura de que formar mini atletas, eu inicialmente não gosto dessa ideia, assim, porque ali vai ter vivência de lazer, de brincadeira, enfim, nessa idade, né? E além disso, vai ter outros valores, né? Tipo, tu vai acertar e tu vai errar, tu vai ter possibilidade de crescimento e tu vai ter limitações, tu vai ter momentos onde tu vai ficar muito faceiro e muito decepcionado e é assim a vida, né? Nossa, o jogo em si, né? O lúdico a gente entende por um movimento que também tem seus regramentos, né? Tem suas regras, mesmo que criados pelas próprias crianças. Mas tem esse caráter prazeroso, mesmo dentro das regras, né? E o lúdico, o lazer, o brincar, a gente fala muito de todo esse trabalho que está envolvido dentro daquela brincadeira. Parece tão simples, né? Parece uma coisa trivial para as crianças. Estão lá brincando. Mas como trabalha e como é importante trabalhar todos esses aspectos, né? De compreender que dentro daquele jogo, dentro da brincadeira, tem quem ganha, tem quem perde, né? Lidar com a frustração de não ser o ganhador, né? De não ser o vencedor, de não ter ido tão bem hoje naquela atividade. E isso também é muito importante, trabalhar com os pequenos, né? Para que eles compreendam essas nuances, né? Esses altos e baixos, né? Como tu disseste, faz parte da vida. Então a gente também precisa saber lidar com isso, né? E o jogo trabalha muito com isso, muito. Ele te proporciona esse espaço que muitas vezes
falando da escola, dentro da sala de aula, não consegue trabalhar essas questões em específico. E ali eles estão trabalhando isso sem nem se dar conta, né? Naturalmente entre eles. Então isso também é muito legal. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas o espaço que se tem dentro do lazer, da brincadeira, do jogo, ele é um espaço muito rico para desenvolver tanto fisicamente falando, quanto emocionalmente falando. Ele literalmente é muito rico, o jogo é muito rico. De diversos aspectos, né? É muito irônico porque eu estava brincando antes até contigo também, fora do ar, que a gente ainda tem que defender, não faça ou pratique, assim a importância de fazer, né? Nós estamos ainda em pandemia, ainda num período onde a saúde está em voga, né? E cuidar da saúde passa pela educação física, passa também pela atividade física, né? De novo, a educação física no sentido prazeroso, que é também ir na academia, também todo esse cuidado de fazer atividade física controlada, direcionada, mas também é caminhar com o cachorro, também é ter capacidade física para subir uma escada carregando uma sacola, também é capacidade física para pegar uma criança pequena e carregar no colo alguns instantes, também é andar de bicicleta uma quadra, também é subir uma lomba para chegar numa casa sem botar a língua de fora, sabe? Esse tipo de coisa que tem impacto significativo para o corpo, né? E se tratando de criança, aí nem precisa falar, né? A gente tem os extremos, por exemplo, de níveis de obesidade, passa, por exemplo, crianças com, 8 anos de idade já tem índices glicêmicos altíssimos e tende a ser diabético, sabe? E isso só um aspecto fisiológico. A gente nem vai falar também da saúde mental, né? O contato com outras crianças, o contato, por exemplo, com a natureza. Aí trazer os japoneses têm uma expressão que eu não me recordo, que também não sei falar japonês, né? Que é o banho de verde, né? O banho de árvore, onde tu tem que seria literalmente tu entrar dentro para um espaço verde de natureza e tomar um banho de árvore, um banho de natureza. E aí então os benefícios de tu fazer alguma atividade física, de lazer, em meio ao ambiente de natureza. Seja, por exemplo, caminhar, molhar os pés na beira de um rio, de um açude, seja botar o pé direto na grama para dar uma caminhada, seja por fazer uma trilha em meio à natureza e ouvir só árvores e passarinhos e o barulho das folhas com o vento, enfim, né? Ai, que delícia. Gente, tu foi falando, eu fui imaginando. Eu trabalho numa escola no campo e felizmente, né, tenho essa vivência, as crianças, então, que lá estão também têm essa vivência. E a gente falava esses dias da habilidade deles em subir em árvores, né, que tu citou antes. E como é importante para as crianças essa vivência com a natureza, com a terra, né? Correr, né, rolar, que nem tu brincou antes, né? É rolar na grama, é subir em árvore. E na educação no campo a gente ainda tem essa oportunidade, né? E a gente também precisa, como professor, ter esse olhar de permitir que eles façam isso. Mas prof, eles estão subindo na árvore. Mas deixa. É importante, é bom para eles. Deixa eles subir. Claro, a gente vai cuidar uma altura, segurança. Mas como é bom esse contato com a natureza. Não sabia dessa questão do banho verde, achei muito interessante. E como é importante para nós, né? Vamos falar, que nem tu disse, não vamos entrar no gancho da saúde mental, porque daí dá mais um programa inteiro. Mas como é importante a gente ter essa vivência, esse contato com a natureza, né? Como faz bem em qualquer idade, como faz bem pra gente. Mas nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna para falar mais um pouquinho com o Matheus sobre tantos assuntos interessantes que vão surgindo aqui entre nós. Até mais!